Terceiro dia, grande e sublime é o interesse e solicitude de Maria para com os homens. Não somente não me oponho, disse a Santa Bernadette, que venham contigo tuas companheiras, senão que desejo venha muita gente. A criatura mais excelsa, a Rainha dos céus, a Mãe de Deus, chama os homens, convida-os e deseja que se aproximem e exponham suas necessidades com a mais viva confiança, pois ela é poderosa junto a seu Santíssimo Filho. Seremos tão insensatos ao ponto de não aceitar o convite de tão amorosa Mãe? Ó cristãos, se vossa inteligência está ofuscada pelas trevas do erro, se vossa vontade está afeiçoada a objetos pecaminosos, se vosso coração é joguete de vício e abomináveis paixões, se vos achais em grandes necessidades e aflições, ou gemeis sob o peso de moléstias e importunas tentações, por que não acudis a Maria, que vos chama com aquelas docíssimas palavras de seu divino Filho? Vinde a mim, vós todos que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Coloquemo-nos nas suas fileiras, no número dos seus mais fervorosos devotos. Mostremo-nos em todo o tempo verdadeiros servos seus. Não nos envergonhemos jamais de parecer devotos desta Senhora, nem de ostentarmos visivelmente nas ocasiões oportunas. Ela nos diz: eu amo aos que me amam, os que me enaltecem obterão a vida eterna. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendíssimo Padre João Neto, meus amados irmãos, neste terceiro dia, no nosso novenário, nossa padroeira, Nossa Senhora de Lourdes, cujo tema Nossa Senhora que nos ensina a viver a vida de religião em família, queria que nós olhássemos de modo especial desde um pouco da vida de Nossa Senhora quando ela foi apresentada ao templo. Diz a narração que Nossa Senhora, é um texto, um evangelho apócrifo, dizendo que Nossa Senhora, ao ser levada por seus pais para o templo, aos 3 anos de idade, ela foi com grande alegria. Ela subiu a escadaria do templo sem olhar para trás. E o Papa Bento XIV vai nos dizer que a bem-aventurada Virgem foi apresentada no templo para que ali se educasse com toda a perfeição. Não que ela não pudesse ser educada por seus pais de modo santíssimo, de modo puro, mas quando nós nos entregamos totalmente a Deus, nos dirigimos para o templo, para este lugar sagrado de encontro com Deus, totalmente afastado das coisas do mundo, nós nos santificamos melhor, nós crescemos nas virtudes, nós agradamos assim melhor a nosso Senhor. E este exemplo que Nossa Senhora teve ao ter este contato desde criança com Nosso Senhor no templo, é o que a levou para toda a sua vida, também no momento da apresentação do seu filho de Jesus, também no templo, aos 40 dias depois do nascimento do menino Jesus. Ela foi, como diz o Evangelho, foi apresentar Jesus, o seu filho, e também foi se purificar. Nem Jesus nem Nossa Senhora estavam obrigados a esta purificação, a esta apresentação. Eles não tinham pecado. Nossa Senhora era totalmente pura, como nós sabemos. Nossa Senhora é imaculada, mas tanto Jesus como Nossa Senhora, eles foram para nos ensinar a obediência às leis de Deus, com espírito de humildade. E uma interrogação, meus amados irmãos, para a nossa vida. Este primeiro exemplo de Nossa Senhora
da família sagrada de Nazaré, com o exemplo de cumprimento de religião, é a humildade e submissão às leis de Deus, cumprir o que Deus pede a cada um de nós. E que vergonha para tantos cristãos, e talvez nós nos colocamos neste sentido, que violam as leis de Cristo sem escrúpulo nenhum, inventam 1000 pretextos sem valor para não cumprirem as suas obrigações. Quantas vezes nós damos desculpas a Deus de nós cumprirmos a sua vontade, de virmos à igreja, de cumprirmos aquilo que Deus nos manda nos seus mandamentos? Quantas desculpas nós damos a Deus? E às vezes sem necessidade, Nossa Senhora vai nos alertar, a Sagrada Família vai nos mostrar o sentido de cumprir tudo o que Deus pede, custe o que custar a cada um de nós. Poder-se-á, meus amados irmãos, ser cristão e ao mesmo tempo dizer como Lúcifer: eu não me submeterei a Deus. Nós dizemos que nós somos cristãos, sim, que nós estamos aqui na igreja, viemos fazer a vontade de Deus, e perante o mundo nós somos totalmente diferentes. Nós dizemos não à graça de Deus, nós dizemos não a Deus, ou quando Ele nos pede algo que nos custa, nós dizemos não à vontade de Deus. Cumprimos, meus amados irmãos, sempre a vontade de Deus, a exemplo da Sagrada Família, a família de Nazaré, a exemplo de Nossa Senhora, nossa Mãe, cujo novenário nós voltamos o nosso olhar de modo especial. Olhemos para ela e vemos como ela viveu a sua vida, para que nós também possamos praticar o nosso dia a dia, cumprir a nossa obrigação, cumprirmos os mandamentos de Deus, cumprirmos os mandamentos da igreja. A exemplo de Maria, então, meus amados irmãos, nós possamos obedecer às leis de Deus e às leis da igreja. E a humildade de Nossa Senhora, meus amados irmãos, ela não precisava passar por aquilo, não precisava se colocar como as outras mulheres que estavam ali se purificando, porque como eu disse, ela é imaculada, mas ela quis fazer-se como as demais mulheres, se colocar ali como uma pecadora para se purificar, porque ela sabia que a humildade alcança de Deus uma multidão de graças. Carregamos também para a nossa vida isto. Quantas vezes nós nos colocamos acima do que nós somos, e nós deveríamos ter humildade, reconhecer o nosso nada, reconhecer a nossa fraqueza, para alcançar de Deus as graças necessárias para a nossa vida. O segundo exemplo, meus amados irmãos, que a família de Nazaré nos concede, que nosso Senhor nos concede, é o respeito e amor ao templo de Deus, que é a casa de Deus. Em família vão ao templo. Em família também, meus amados irmãos, nós devemos também nos dirigir ao templo de Deus. Este caminho nós nunca arrependeremos de fazer com nossa família. Quantos lugares nós vamos em família? Passeios, festas, diversões, e às vezes falta o essencial. Nós vimos em família para a igreja com amor, com generosidade, com respeito à casa de Deus. É aqui que nós encontramos realmente a felicidade, é aqui diante de Deus que nós encontramos sentido para a nossa vida. E a Sagrada Família nos ensina isto, nos mostra o caminho que nós devemos trilhar, o caminho que nós devemos seguir para ter uma família santa, meus amados irmãos. Vamos nos esperar então na família de Nazaré, vamos sempre à igreja, vamos sempre recorrer à casa de Deus, respeitarmos quando estivermos aqui dentro da igreja, ao fazermos as nossas orações, como nós aprendemos no catecismo, rezar e conversar com Deus. Dentro da igreja nós mantemos o máximo de silêncio, nós prestamos atenção em tudo, em cada detalhe, para que a graça de Deus não passe por nós neste momento em vão.
Como a frase de São José Maria Escrivá: eu temo Cristo que passa e não volta mais. Quantas vezes, quantas graças nós poderíamos alcançar e nós não alcançamos porque nós não prestamos atenção, não estamos aqui de corpo e de alma totalmente inteiros para recebermos essas graças de Deus. Estamos às vezes por obrigação e não por necessidade daquela consciência: eu preciso de Deus, eu preciso estar aqui porque eu sou fraco, porque eu sou pecador, porque eu preciso da graça de Deus. Possamos então, meus amados irmãos, neste segundo exemplo da família de Nazaré, neste segundo exemplo de Nossa Senhora, eles em família vão ao templo, dando sentido para a vida de cada um deles, que nós também possamos dar sentido à nossa família, virmos sempre juntos à igreja, que nós possamos rezar em família, família que reza unida, permanece unida. Quantos pecados talvez existam, quantas dificuldades talvez existam em nossa família, porque falta oração em família. Voltemos os costumes antigos, onde as famílias rezavam juntas, se reuniam em sua casa naquele momento mais propício para cada um deles, talvez à noite, onde todos estavam presentes para rezar em família. A Sagrada Família nos ensina isso e é o caminho que também nós devemos seguir. E o último, meus amados irmãos, ponto para a nossa reflexão: a alegria e generosidade em entregar dons a Deus. Tudo o que nós temos vem de Deus. Nossa Senhora entrega aquilo de mais precioso que ela tinha, que valia mais do que a sua própria vida. Entrega a Deus, entrega o seu Filho Jesus. Que nós possamos também, meus amados irmãos, entregarmos aquilo que nós somos, entregarmos a nossa vida, como eu disse, estar na igreja, estar no templo de Deus, totalmente inteiros, entregarmos a nossa vida a Deus para que Ele possa transformar. Reconheçamos, meus amados irmãos, o império e soberano domínio sobre nós de Deus e sobre os nossos bens. Vivamos só para Deus, para o cumprimento da sua vontade, para o seu serviço, dizendo para Ele: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Quando nós fazemos assim, entregamos a nossa vida para Deus, como nós vivemos melhor? Nós sabemos que Deus está ao nosso lado, que Deus está conosco, que Deus vai nos conceder as graças para nós vencermos nossas dificuldades. Com Ele, nós temos à nossa disposição o Divino Salvador. Nós vemos nesta imagem da apresentação do menino Jesus no templo, o profeta Simeão, que pega Jesus nos braços e o acolhe com alegria. E o profeta Simeão nos dá um ensinamento. Ele lhe teve em seus braços, pegou nosso Senhor nos braços, nós podemos carregá-lo em nosso peito. Basta nós estarmos preparados para recebê-lo no sacramento da Eucaristia, na comunhão, que é Jesus que quer vir a cada um de nós transformar a nossa vida. A alegria exultante do santo ancião, do profeta Simeão, é uma reprovação à nossa indiferença com relação a Jesus e aos bens inefáveis que por Ele nos vêm. Que nós possamos então neste dia, meus amados irmãos, pedimos a graça a Nossa Senhora de Lourdes, assim como ela nos ensina em família a viver a religião, que nós possamos aprender também a trazer a nossa família para Deus com humildade e obediência. Humildade reconhecendo o nosso nada, a nossa limitação, a nossa dependência de Deus. Obediência sincera sempre à vontade de Deus. Cumprirmos os deveres que Deus dá a cada um de nós. Nós possamos vir sempre estarmos reunidos na igreja com respeito, com veneração, com amor. Aqui é a casa de Deus, é aqui que é meu lugar, é aqui que eu alcanço a paz, a felicidade. Como nós escutamos a leitura de hoje, que Nossa Senhora, nós podemos dizer também a Nossa Senhora aquelas palavras de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Vamos até o trono da graça, vamos até Jesus, vamos até Nossa Senhora pedindo a ela que possa nos socorrer nas nossas necessidades e que nós possamos aqui dentro da igreja, nós temos, ou na nossa oração, em família, nós temos alegria, nós temos felicidade e entregarmos a Deus tudo aquilo que nós temos, seja os nossos pecados, seja as nossas virtudes, seja toda a nossa vida, entregarmos para Ele, para que Ele possa fazer uso de cada um de nós, para assim nós nos santificarmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.